Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de história. A tia fez um paralelo aqui entre o reino de Cuxi e o império de Axum. São esses dois importantes povos que nós vamos estudar no finalzinho desse capítulo. Então prestem bem atenção no que a tia vai falar com vocês. Sobre o reino de Cuxi, nós temos a agricultura. Eles se dedicavam a trigo, cevada e sorgo. Nós falamos sobre o sorgo, né, na nossa aula virtual aí. O sorgo, ele é parente do milho, é o outro cereal, assim como a cevada e o trigo. Também se dedicavam à criação de animais, cabritos, cabras, cavalos e burros. E o reino de Cuxi, eles também faziam comércio com outros povos. Eles estavam, a localização dele ali, ó, entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho. Então, possibilitava esse deslocamento. E aí, então, eles comercializavam ali ouro, marfim, ébano. Ébano, amores, é madeira, tá? É uma madeira nobre, é uma madeira bem forte. Uma madeira negra, bem escura, então é uma madeira muito boa. Ébano, penas de avestruz e peles de leopardo. Agora, o interessante nesse reino aqui, além de tudo isso, são as Candaces. O que eu quero chamar a atenção para vocês são as Candaces. As Candaces eram as rainhas mães. Elas tinham uma função política e social importantíssima nesse reino. No reino de Cuxi, as mulheres, elas tinham uma influência importante, ou eram esposas dos reis, ou eram mães dos reis. Então, por eles ouvirem essas mulheres, essas Candaces, eles construíram esse reino. Tem notícia, inclusive, de Candaces aí, no livro de vocês vão dar uma lidinha, do Império Romano. Olha bem, o Império Romano, nesta época, quase que dominou o mundo todo. E aí, quando eles partiram para a África, eles não conseguiram ali conquistar o reino de Cuxi, porque uma Candace, na época, era rainha e era extremamente guerreira, com estratégias militares avançadas. E elas expulsaram o exército romano ali, não deixaram que dominasse para pegar esses produtos, ouro, marfim, ébano, que até os dias de hoje são importantes. Imagine naquela época, tá? Então, as rainhas têm templos, as Candaces têm templos ali grandes, com as mulheres empunhando, como diz, armas, né? E elas estão grandiosas porque eram grandiosas, tá? As mulheres egípcias também. Então, o reino de Cuxi, ele tem muito do Egito, porque uma época eles se confundiram, porque eles foram dominados pelo Egito, depois eles dominaram o Egito, e aí, então, tem muitas semelhanças, as pirâmides, a religião e tudo, e a cultura. E importantíssima, as Candaces. Gostei muito desse reino, gente, não sei por quê. Agora vamos fazer um paralelo. Reino de Cuxi e o Império de Axum. Quando a gente fala reino, a gente faz uma coisa importante, mas o Império, ele tem uma grandiosidade um pouco maior. Por que será? Vamos lá. Aqui no Império de Axum, eles também praticavam, se dedicavam à agricultura e criação de animais. A agricultura de cereais e os animais também, bois, cavalos, asnos, cabra, cabrito, do mesmo jeito, tá? Eles estavam numa região ali que favoreciam essa agricultura e esses animais. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui, ó. Por que eles se tornaram um grande império? Por causa do comércio. O reino de Axum, o reino de Cuxi, eles comercializavam bastante. Porém, o Império de Axum, eles controlavam rotas, tá? Isso quer dizer que eles dominavam essas rotas, essas redes do Oriente e do Ocidente. Eles ficavam também ali próximo ao Mar Vermelho, ao Rio Nilo, ao Oceano Índico. E eles foram mais distantes, eles foram até as ilhas da Oceania. Eles buscavam produtos no Ocidente, como sedas e outros produtos, e também trabalhavam com o material que eles tinham ali, peles, ouro, marfins,
que tinha daquela que tem até hoje, né, na África. São animais típicos dali, da África. E aí, agora, o que esse comércio é importante? Por que eu quero chamar a atenção de vocês para esse comércio? Além de fonte de renda, né, dinheiro, muito dinheiro, eles também tiveram conhecimento de outras culturas. A gente quando vai para um lugar e volta, O Pequeno Príncipe, quem já leu esse livro é importantíssimo para a literatura, fala muito disso. Quando você vai para um lugar que volta, você nunca volta sozinho, nem você deixa aquela pessoa sozinha. Você quando vai, você leva um pouquinho de si e quando você volta, você traz um pouquinho do outro. Então isso explicado lá no Pequeno Príncipe, né, na nossa literatura, nossa não, né, que não é nosso, não é um autor brasileiro, mas esse Pequeno Príncipe, esse livro importante, ele explica isso aqui, essa relação de comércio. Quando você vai, você leva um pouquinho da sua cultura. Quando você volta, você traz um pouquinho da cultura do outro. E aí essa troca, esse conhecimento foi muito importante para que eles se tornassem esse império todo. Aí, também, por conta deste comércio, tá vendo que tudo leva ao comércio. Essa troca, eles precisavam facilitar. E aí, antes o comércio por escambo, né, você tem que levar muitas coisas para trocar, às vezes preciosas, pedras caríssimas, pesadíssimas. E aí, então, eles criaram uma moeda, tem uma moeda Axumita. E essa moeda está no livro de vocês, elas tinham ali, ó, em relevo o rei, o imperador, no caso, ficava ali gravado. Como nós temos nossa moeda brasileira, nós não temos agora, né, a nossa moeda, né, que é a cédula de R$200, que é o lobo guará. Então, eles colocam, a gente sempre coloca alguma coisa importante, alguma coisa que vai registrar aquele momento daquele local. E aí, nas moedas axumitas, ficava ali o imperador. E aí, como que a gente sabe que é o imperador? Porque ele está com cetro, ele tem os louros da vitória em volta dessa moeda lá. E também a escrita. Eu preciso registrar o que eu estou vendendo, o que eu estou comprando, quantos foram, vale quanto. E os meus cálculos, onde eu registro. Então, olha só, tudo isso devido ao comércio. Essa necessidade fez com que criassem moeda, essa necessidade fez com que criassem a escrita. Também por conta do comércio, a religião passou por dois momentos. O primeiro momento, do Império de Axum, eles tinham as estelas. As estelas eram construções, tipo uns obeliscos. Aqui no Brasil nós temos obeliscos, né, que são aquelas estátuas ou monumentos de pedra mesmo, que simbolizam um fato histórico. As estelas era esse monumento de pedra bem alto, que servia como momento religioso, né, um fato histórico religioso e político. Porque a política e a religião ali naquela época, né, a época antiga, ela era misturada, né? Eles conquistavam em nome de Deus, eles dominavam em nome de Deus. Então, assim, a política e religião se confundiam naquele momento, naquela época, na antiguidade. Então, essas estelas, elas contam a história deste primeiro momento religioso no Império de Axum, tá? Depois, com essa troca de conhecimento, eles tiveram conhecimento, tiveram contato com a religião cristã. E aí, então, eles passaram a viver o cristianismo e construíram as igrejas. Uma igreja importante que tem lá construída é a Santa Maria do Sião, tá? Então, assim, o que eu quero de vocês, leiam com bastante atenção as páginas do livro que a tia marcou. Fiquem com Deus, fiquem em casa e fiquem bem, principalmente. Paz e bem.